Lucas capítulo 5, quero ler para vocês uma história fantástica a partir do versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para o outro lado, o lado mais fundo, lancem suas redes de pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite toda e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo, vou lançar. Quando fizeram isso, pescaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Algumas pessoas, dentre elas pescadores e um médico, contaram que alguns homens tinham ido pescar no alto mar a noite toda, mas não conseguiram pegar nada. E ao chegarem na praia, com os barcos vazios, se depararam com nada menos que Jesus. E quando Jesus aparece, alguma coisa extraordinária acontece. E aqui, nessa história, não foi diferente. Diz a história que Jesus dá uma simples orientação para alguns profissionais da pesca e em seguida essas orientações são levadas juntamente com eles para o alto mar. E eles pegaram tanto peixe que rebentaram as suas redes e os seus barcos começaram a se afundar. Consegue entender a dimensão dessa história? O peso que tem? Se você é discípulo de Jesus e não se sente animado com essa história, quero te dizer que você tem sérios problemas. Ela por si só deveria inspirar a sua vida, porque foi o que aconteceu com aqueles pescadores. Mas se isso ainda não aconteceu com você ao ler essa palavra, quero repartir com você algumas reflexões profundas e poderosas que podem te ajudar a se aproximar mais de Jesus. Primeiro, quando você recebe uma direção de Deus, por mais absurda que pareça, obedeça. Obedeça. Pedro conhecia o ofício e os segredos da pesca. Ele tinha todos os motivos para ouvir esse conselho e não seguir. Porém, o que faz um homem ouvir a voz de Jesus e obedecer? Simples: fé e coragem. Fé na sua palavra e coragem para obedecê-la. Segundo aprendizado que eu quero trazer aqui: quando obedecemos a Deus, somos surpreendidos. Versículo 9 vai dizer o seguinte: Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que eles pegaram. De fato, foi algo inacreditável, inimaginável, quase impossível de ser verdade. Mas eu te pergunto, como um pescador experiente como Pedro pôde ficar admirado com aquela pesca, sendo que ele saía para pescar todos os dias? Era comum para ele. Para mim, isso tem uma resposta. Ele foi surpreendido, porque é isso que Jesus faz quando obedecemos a Ele em tudo. Ele nos surpreende no que é simples, quanto naquilo que é complexo. Ele nos surpreende naquilo que é corriqueiro, quanto naquilo que é excepcional. E você? Qual foi a última vez que você foi recompensado de forma surpreendente no seu ambiente de trabalho após obedecer à voz de Deus? Será que a sua vasta experiência não está impedindo você de experimentar o superabundante de Deus? Será que a sua autoconfiança não está limitando seus resultados? Quem sabe não chegou o momento de você fazer a mesma coisa, mas do jeito dele? Terceiro aprendizado que eu quero compartilhar com você: a obediência gera humildade e descobrimos nossa pequenez diante da grandeza de Deus. A humildade está cada vez mais escassa. As pessoas fazem o que querem fazer e não o que precisam fazer. Elas obedecem apenas a si mesmas. Escutam suas próprias ideias, produzem suas próprias recompensas, porém, se colocam acima das outras pessoas como resultado de tudo isso. E seus verdadeiros frutos são arrogância e altivez. Agora, quem você conhece que vibra e celebra de forma contagiante após receber os frutos do seu trabalho?
Quem você conhece que não se sente merecedor ao receber os frutos do seu trabalho? E mais, quem você conhece que acredita o fruto do seu trabalho ao poder de Deus? Versículo 8. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: afasta-se de mim, porque sou pecador, não sou merecedor de tudo isso. Pegue as palavras de Pedro e entenda. A humildade é gerada de acordo com a disponibilidade do seu coração em ser humilde. Quarto aprendizado aqui. Após uma grande experiência com Deus, vem uma grande responsabilidade. A atenção de Jesus estava nos pescadores, não na grande pesca. E Jesus usa a grande pesca para atrair a atenção dos pescadores para Ele. E após essa grande experiência que os discípulos tiveram, após eles voltarem toda a sua atenção para Jesus, Jesus lhe oferece algo maior. Versículo 10, o texto vai dizer o seguinte, olha só. Jesus disse: não tenham medo, agora em diante vocês serão pescadores de homens. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Perceberam que os pescadores deixaram para trás os barcos cheios de peixe? Isso significa que para os pescadores era mais importante estar com Jesus do que ficar com os benefícios que Ele ofereceu. Qual teria sido a sua escolha? Permanecer desfrutando do resultado do seu grande trabalho, da sua grande experiência, ou abrir mão dela por Jesus? Essa precisa ser uma decisão exclusivamente sua. E se eu fosse você, escolheria Jesus. Deus abençoe.